Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos mais uma vez no canal da Loja do Concurseiro. Eu sou o professor Emerson Castro de Matemática e Legislação, mas nessa videoaula a gente vai resolver questões da banca no CEP, né? Que é a banca que vai organizar o concurso para soldado da Polícia Militar do Estado do Piauí. Então nós separamos nessa videoaula 6 questões da banca no CEP para preparar você um pouco melhor, para te aproximar mais ainda do que você vai encontrar no dia da sua prova, tá certo? Nessa videoaula também vamos fazer alguns comentários sobre o nosso evento de revisão em Teresina. Olha só, e vamos começar falando dele rapidamente. Olha só, esse aqui é o nosso evento de revisão, chamado aqui pela Loja do Concurseiro de Mega Revisão de Véspera. Um evento que vai ser presencial aí na cidade de Teresina, capital do Piauí. A gente conta aí com a presença do pessoal de Teresina, de Picos, de Floriano, pessoal de Caxias, no Maranhão, Petrolina, Pernambuco, né? Um abraço para todo mundo aí de Juazeiro também. Todo esse pessoal que tem nos assistido, todo esse pessoal que tem nos chamado no YouTube, que tem feito seus comentários, suas sugestões, suas críticas, e é isso que faz com que a gente cresça. E é isso que fez com que a gente pensasse nesse evento presencial, que vai contar com a minha presença, não para falar de matemática, mas sim para falar da parte de legislação para a Polícia Militar. Professor Helder Coelho, para falar da parte de atualidades, conhecimentos gerais. O professor Valnei Oliveira, que vai falar da parte de noções de direito. E a professora Yara Celi, que vai, com a sua maestria, falar da língua portuguesa. Né? Nós estamos no primeiro lote ainda para esse evento, no valor de R$ 32. Eu quero te adiantar que esse primeiro lote aí já está se esgotando, tá certo? E a partir daí, nós vamos partir para o segundo lote, que é o valor de R$ 40. Então, se você ainda não comprou o seu ingresso, sugestão, a dica é compre logo, para que você ainda pegue ingressos no primeiro lote no valor de R$ 32. O evento vai ser na véspera da prova, dia 20 de maio, no sábado, né? No Centro de Convenções Atlantic City World, em Teresina, de 8h30 às 12 horas. Aí vai ter um intervalo para o almoço, e aí a gente volta de 14 às 18 horas. 2 professores pela manhã e 2 professores pela parte da tarde, de modo que a gente vai tentar, nesse evento, colocar o máximo de informações úteis para a tua prova. E por ser um dia antes, é aquele momento onde você vai levar essas informações fresquíssimas para a tua prova e com certeza vai ser só sucesso. Beleza? Então, não perde esse evento, um evento presencial em Teresina. A gente conta com a sua participação e com certeza você não vai se arrepender, vai ser um sucesso esse evento aí, tá? Olha só, um plus ainda para aqueles que se inscreverem, para aqueles que comprarem esse ingresso. Você observou que não tem lá disciplina de matemática e informática. Aqueles que adquirirem o seu ingresso para o evento presencial terão acesso à nossa revisão online de matemática e informática. Então vai assistir, né? Vai assistir o evento presencial comigo, com o professor Helder, com o professor Valnei e com a Yara, e vai ter acesso à nossa revisão online de matemática e informática no período de 15 a 21 de maio. Então você vai, ao longo da semana que antecede a prova, já vai se beneficiando ali, utilizando nossos vídeos relacionados à matemática e informática, enquanto a gente se encontra aí no dia 20 de maio para esse evento presencial, tá certo? Então, não perde tempo, tá certo? Você adquire aí o primeiro lote por R$ 32, volto a dizer, tá acabando. O que a gente gostaria que você desse o seu like nesse vídeo e que você que vai participar, você que já comprou o seu ingresso, deixe seu comentário aí. Diga que você já comprou, diga que você vai comprar, tá certo? Dê sua opinião para que a gente possa mexer até mesmo com a concorrência, porque a concorrência está assustada com esse evento, porque vai ser um evento de grande porte em Teresina, vai parar a cidade de Teresina, porque vai ser sucesso nesse dia aí. Beleza, meus amigos? Então, olha só. Então, vamos lá para a primeira questão das 6 que a gente falou, todas da banca no CEP. Então, a primeira, Prefeitura de Teresina, no Piauí, para professor de matemática 2016,
uma questão bem recente, então, que retrata bem o que é essa banca, como ela cobra. No lançamento de 4 moedas normais, a probabilidade de se obter pelo menos 2 caras é... Quando se pensa em probabilidade, você pensa em eventos favoráveis dividido pelo total de eventos. Como você tem 4 moedas, lembra? Se eu jogo uma moeda para cima, a possibilidade é o quê? Ou vai dar cara ou vai dar coroa, ou seja, em cada moeda eu tenho 2 eventos possíveis. Como são 4 moedas, então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 à quarta potência. Quer dizer que o total de eventos é igual a 16. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Por quê? Porque são 4 moedas. E em cada moeda temos 2 hipóteses. Não pode, em maneira alguma, pensar em 2 vezes 4. Não. É 2 na primeira moeda, vezes 2 hipóteses na segunda moeda, vezes 2 hipóteses na terceira, vezes 2 hipóteses na quarta moeda. Então, vai dar 16. E a quantidade de eventos favoráveis? Como é que a gente pode trabalhar aí, meus amigos? A grande sacada está bem aqui, ó. Ele fala em pelo menos 2. Ele não diz em 2 caras. Pelo menos 2. Quando você tem pelo menos 2, podem dar 2, pode ser 3 ou pode ser 4. Então, como é que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar primeiramente com a combinação de 4 moedas 2 a 2. Então, são 4 moedas e a chance de aparecer 2 caras. Combinação, como é a fórmula? 4 fatorial, 2 fatorial vezes 4 menos 2, 2 fatorial. E aí você vai ter 4 vezes 3, para lembrar para você, ó, vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2. Esse 2, na verdade, é 2 fatorial, só que 2 fatorial é 2, porque 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Então, aqui você tem, ó, esse 2 fatorial você corta com esse 2, não é verdade? E aí vai ter o quê? 4 vezes 3, 12, dividido por 2 dá igual a 6. Né? Então, aqui dá igual a 6. Então, a combinação de 4, 2 a 2 dá igual a 6. Só que é pelo menos 2 caras. Então, eu fiz a combinação de 4, 2 a 2. Agora, eu vou fazer a combinação de 4, 3 a 3. É mais fácil ainda, porque vai ser quem? 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4 menos 3, 1 fatorial, tá certo? Já adiantando. Só que 1 fatorial é lógico que é 1, tá? Esse 3 fatorial corta com esse 3, então vai sobrar aí 4, tá? Fica a dica, toda vez que você estiver fazendo uma combinação, que na verdade a fórmula é combinação de N P a P. Toda vez que o valor do P for uma unidade menor do que o N, o resultado é o próprio N. Então, se você está fazendo a combinação de 4, 3 a 3, o resultado vai dar 4. Se fosse a combinação de 10, 9 a 9, o resultado ia ser 10. Se fosse a combinação 20, 19 a 19, o resultado ia ser 20, tá? E para a gente poder finalizar isso aqui, ó, eu vou fazer a combinação de 4, 4 a 4. Claro e evidente que toda vez que o N é igual ao P, o resultado vai dar 1. Então, eu tenho aqui a combinação de 4, 2 a 2, 6. Combinação de 4, 3 a 3, 4. Combinação de 4, 4 a 4, é 1. Então, esses aí são os meus eventos favoráveis. E aí, como é que eu faço então? 6 mais 4, 11. 6 mais 4, 10, mais 1 dá 11. Então, eventos favoráveis, 11 por 16, alternativa letra D. Então, veja, a primeira questão falava em probabilidade, e aí a gente resume probabilidade em quê? Eventos favoráveis dividido pelo total de eventos. Como é que eu descobri o total de eventos? Eram 4 moedas, cada moeda com 2 eventos possíveis, 2 à quarta potência.
16. Como é que a gente descobriu os eventos favoráveis? Fazendo a combinação. Como ele falou pelo menos duas caras, então é a combinação de 4, 2 a 2, combinação de 4, 3 a 3, combinação de 4, 4 a 4. Se ele dissesse apenas duas, aí seria a combinação de 4, 2 a 2, pronto. Tá? Beleza? Se ele dissesse combinação de 3, aí seria a combinação de 4, 3 a 3. Mas ele falou pelo menos duas. Quando eu pensei em pelo menos duas, pode ser duas, 3 caras ou 4 caras. Por isso, ó, 2 caras, 3 caras, 4 caras. Somando os eventos favoráveis, 6 mais 4, 10, mais 1 dá 11. 11 por 16, alternativa, letra D. Fechamos a primeira, vamos em frente. 2. Prefeitura de Teresina, ainda professor de matemática também, 2016. Um grupo de amigos resolveu organizar um consórcio de R$900, em que todos do grupo deveriam contribuir em partes iguais. Entretanto, 3 amigos resolveram desistir de participar do consórcio. Com isto, os outros amigos precisaram aumentar a sua participação em R$15 cada um. A quantidade inicial de rapazes era... Aqui é importante, ó, ele pergunta a quantidade inicial, tá? Inicial. Veja que teve um momento que desistiram 3, tá certo? Mas ele quer o quê? A quantidade inicial. Como é que eu vou fazer essa questão aí? Eu vou chamar, por exemplo, de N a quantidade de pessoas e V o valor que cada pessoa vai dar. Se eu multiplicar N por V, vai dar igual ao total de dinheiro que eles têm que conseguir. R$900, tá? Isso aí é a mesma coisa que você tá em um restaurante e chegou a conta. A conta deu R$100, por exemplo, tem 4 pessoas e vocês querem dividir de forma igualitária. Você vai pegar o 100 e dividir por 4. Que conta é essa? Se você pegar esse N, que é a quantidade de pessoas, e passar para lá, seria R$100 da conta dividido por 4, que daria 25 por pessoa, que é o V que eu estou chamando aqui. Valor por pessoa. Tá? Tranquilo? Só que ao invés de eu botar uma divisão, eu estou colocando uma multiplicação. Tá certo? O que ele falou depois? 3 amigos resolveram desistir. Então, ao invés de N, agora eu tenho N menos 3. E o V? O valor era V, mas isso fez com que o valor aumentasse em R$15. Então, o valor que era V ficou V mais R$15. Porém, o total do consórcio continua sendo R$900. Isso aqui é um sistema de equações que você vai ver logo mais, que ele vai gerar uma equação do segundo grau. Qual é a sugestão minha? Desenvolva essa equação que tem os 2 parênteses primeiro. N vezes V, NV. N vezes 15, 15N. Menos 3 vezes V, menos 3V. Menos 3 vezes 15, menos 45. Veja que eu tinha 2 parênteses se multiplicando e eu multipliquei todo mundo com todo mundo. Igual a 900. O que a gente percebe, meus amigos, aqui? Por que eu pedi para você desenvolver a equação dos parênteses? Porque isso aqui é uma rotina. Em questão desse jeito, sempre isso aqui vai acontecer. Aqui eu tenho N vezes V. Só que quem é N vezes V? N vezes V é 900. Portanto, o que eu posso fazer? 900 de um lado, 900 do outro. Então, sobrou para a gente aí 15N menos 3V menos 45 igual a 0. Como ele quer a quantidade inicial de rapazes, o que eu posso fazer, pessoal? Posso pegar essa equação bem aqui e no lugar de V, eu vou fazer o quê? Eu vou isolar esse camarada. V é igual a 900 dividido por N. E aí, aonde tiver V aqui na equação que eu estou desenvolvendo, eu vou substituir. Tá certo? Então, como é que vai ficar agora, pessoal? 15N menos 3V. Só que no lugar do V eu vou colocar quem? 900 sobre N. Então, ó, 15N menos 3V. Não era isso? Só que no lugar desse V, quem é que eu escrevo? 900 sobre
sobre N, tá certo? Menos 45 igual a 0. Observa aí para você fazer a comparação. 15N menos 3V menos 45 igual a 0, porque cortou 900 com esse. Só que no lugar do V eu coloquei 900 sobre N. Então agora vai gerar uma equação no segundo grau. Ó. Vamos lá. N vezes 15N. 15N ao quadrado. N vezes menos 45. Menos 45N. Menos 3 vezes 900 menos 2.700 igual N vezes 0, 0. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tirando o MMC. Aqui nós temos uma subtração de frações com denominadores diferentes. Obviamente, o MMC é o N. Aí eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Como aqui embaixo é 1, aqui embaixo é 1 e aqui embaixo é 1, eu estou falando logo multiplicação. Beleza? Tranquilo? Então, veja, como é que a gente pode trabalhar aqui? Soma e produto. Fórmula da soma, lembra? Menos B sobre A. Menos o B sobre o A. Vai dar 3. Fórmula do produto. C sobre A. Ou seja, menos 2.700 dividido por 15. Vai dar quanto, pessoal? Menos 180. Então, você tem que descobrir dois números para ser o nosso N' e o N duas linhas. Tal que a soma deles tem que dar 3 positivo e o produto deles tem que dar menos 180. Quem são esses dois camaradas? É o menos 12 e o 15. Se eu somar 15 com menos 12, dá 3. Se eu multiplicar 15 com menos 12, dá menos 180. Só que olha só o detalhe. N é quantidade de rapazes, ou seja, de pessoas. Não existe quantidade de pessoas negativa, então você exclui. Então, sobra aí o valor 15. Só um detalhe para essa questão. Ele quer saber, na verdade, a quantidade de rapazes no início, certo? No início, então é N. N é igual a 15, então a alternativa certa, a letra D. Só um detalhe ainda para essa questão. Às vezes, esse tipo de questão não pergunta a quantidade inicial, e sim a quantidade de pessoas que participaram desse processo. Presta bem atenção, que se a pergunta fosse a quantidade de pessoas que participou dessa situação, aí como é que você ia responder? 3 amigos desistiram. Aí seria 15 menos 3, que daria 12. Aí seria a letra A. Só esse parêntese para você tomar esse cuidado. Mas olha qual foi a pergunta. A quantidade inicial de rapazes. A quantidade inicial eu chamei de N. Tá certo, pessoal? Beleza, então cuidado com isso. Alternativa de fato, letra D. Vamos lá, então, avançar para a nossa aula. Aproveitar aqui para resolver a questão de número 3, também aí de professor de matemática do ano de 2016. Um meteorologista em Teresina, no Piauí, de posse de um pluviômetro cilíndrico de diâmetro 60 centímetros. Então, eu vou fazer assim, ó, pluviômetro, vou colocar assim só para a gente lembrar. Diâmetro 60 centímetros. Você já sabe que se o diâmetro é 60, qual é a consequência disso? O raio é igual a 30. Por quê? Porque o diâmetro é o dobro do raio. Se o diâmetro é 60 centímetros, o raio é igual a 30. Beleza? Lembramos disso? Colheu água de um temporal, em seguida colocou em um recipiente, também cilíndrico, cujo comprimento da circunferência da base mede 36 pi centímetros. A altura que a água alcançou no pluviômetro, sabendo que no recipiente alcançou uma altura de 250 milímetros. Para poder ficar esperto, você sabe que 250 milímetros é a mesma coisa que 25 centímetros, tá certo? Dá sistema de medidas.
250 milímetros é a mesma coisa que 25 centímetros. Beleza? Tá. No pluviômetro ele falou que é o que, pessoal? Que é um cilindro. Nós vamos tentar achar então aí o volume. Volume do cilindro. Fórmula πr ao quadrado vezes altura. Volume será igual ao π. Você vai usar 3,14. Esse é o padrão. Se não disser nada na questão, você usa 3,14 vezes o raio. Quem é o raio? O raio é 30, tendo em vista que o diâmetro é 60, o raio é 30. 30 ao quadrado vezes h. Então, você vai ter 3,14 vezes 900, porque 30 ao quadrado dá 900. Então, 900 vezes 3,14 vai dar 2.826H. Então, o volume do pluviômetro é 2.826H, tá certo? Vamos agora pensar no nosso recipiente, tá? Nosso recipiente. Ele falou o que aqui? Que nós temos o comprimento da circunferência. Comprimento da circunferência é dado pela fórmula 2 vezes π vezes o raio, tá certo? Então, quem é o comprimento que ele falou? 36π igual a 2π vezes o raio. Ora, meus amigos, eu tenho π no segundo membro e π no primeiro membro. Eles vão se anular. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 36 dividido por 2 dá 18. Portanto, o raio desse recipiente é 18 centímetros. Por que 18 centímetros? Porque o comprimento que ele deu aqui foi 36 π centímetros, tá certo? Achei então o raio 18. A altura eu tenho que é 250 milímetros, ou seja, é a mesma coisa que 25 centímetros. O que eu vou fazer aqui agora então? Eu vou continuar trabalhando com o recipiente, eu vou chamar de VR, para você lembrar que é o volume do recipiente. Como é também um cilindro, é π r ao quadrado. Quem é o R? Quem é o raio dele? 18 vezes a altura, 25 centímetros, tá? Você já sabe que o π vale quanto? 3,14. Então, vai ficar 3,14 vezes 18 ao quadrado vezes 25. Para facilitar a nossa vida, dá 2.543,0, ou seja, 25.434, né? 25.434, na verdade, centímetros cúbicos, tá? Esse é o volume do nosso recipiente, tá? Mas veja só o que acontece aí, tá? O volume do recipiente, ele tem que ser igual ao volume do pluviômetro. Por quê? Porque você coletou no pluviômetro e despejou no recipiente, ó. Em seguida, colocou em um recipiente. Então, você tirou do pluviômetro, que é um recipiente cilíndrico, e jogou no outro recipiente. Então, o que você vai fazer agora? Você vai igualar os dois volumes. 2.826H, que é o volume do pluviômetro, você vai igualar com o volume desse recipiente, 25.434. O 2.826 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Fazendo essa divisão aí, meus amigos, você vai encontrar 9 centímetros. 25.434 dividido por 2.826 vai dar igual a 9 centímetros. 9 centímetros, então, é a altura que ele queria saber. Então, a alternativa, letra C. Beleza? Então, chegamos à metade das nossas questões, que eu te falei que são 6. Então, aí uma questão que envolveu geometria espacial.
basicamente a figura conhecida como cilindro. Trabalhamos o volume do cilindro, que na verdade é a área da base vezes a altura, só que como é um cilindro, a área da base é uma circunferência, é um círculo. Então é πr ao quadrado, a área de um círculo, tá? E trabalhamos também o comprimento de uma circunferência, né? Que é 2πr. Então não esquece disso, uma questão de geometria legal para o teu concurso. Vamos adiante então, avançar mais um pouco. Vamos aproveitar para lembrá-los também da nossa maratona, né? Comigo, que são 5 maratonas, cada maratona com 30 questões cada, um total de 150 questões inéditas com relação à legislação, tá, pessoal? Então, esse pacote de maratonas aqui de 150 questões é de legislação. Se você ainda não adquiriu, você pode adquirir por R$ 39,00, tá certo? Nós já divulgamos na nossa plataforma 4 delas. Só está faltando divulgar uma maratona ainda. Então, você comprando hoje, você ainda pode acessar essas maratonas? Pode. Se você quiser comprar até na véspera da prova para poder acessar, você pode. E aí você vai ter direito a assistir todas as 5 maratonas, cada vídeo com essas 30 questões inéditas elaboradas por mim e pela equipe da Loja do Concurseiro. Veja que a primeira maratona foi lançada no dia 5 de abril. Nós já estamos na 4ª maratona e você paga apenas R$ 39,00 por essas questões inéditas, tá certo? Então você recebe a lista com as questões em PDF e também assiste as videoaulas quantas vezes você quiser. Muita gente perguntando como é que faz para comprar isso aqui. Assim como o evento presencial, se você quiser adquirir essa maratona, se você quiser adquirir o nosso curso completo, basta você ir aqui na descrição do vídeo que tem o link. Clica nesse link que você vai chegar lá na página onde você pode comprar o evento presencial, você pode comprar a maratona, o curso completo, o que você quiser relacionado à Polícia Militar do Piauí, tá certo? Não perde tempo, muita gente já comprou, muita gente tem gostado da forma de trabalhar. São 150 questões inéditas de múltipla escolha, baseado na banca no CEP, tá? Com o objetivo de preparar melhor você nessa parte de legislação. Tá beleza, pessoal? Tranquilo? Então, observe lá no nosso site, no nosso link aqui na descrição, para você ter acesso a essas maratonas. Em frente agora para a questão de número 4, da última prova da Polícia Militar do Piauí, que é o concurso de 2013, mas que a prova aconteceu em 2014, tá? Júnior vendeu 2 carros ao preço unitário de R$ 19.800. Então aqui nós vamos trabalhar a questão da porcentagem em relação aos preços de custo. Isso aqui é importantíssimo. É aqui que se decide quem vai acertar e quem vai errar. Em relação ao preço de custo, Júnior teve um lucro de 10% na venda do primeiro e na venda do segundo, Júnior teve um prejuízo de 10%. Consideradas as duas vendas, podemos concluir que... Vamos então à primeira venda. Ele vendeu por R$ 19.800 e o preço de custo, tudo foi em relação ao preço de custo. Qual é a minha sugestão para você? Minha sugestão é que, já que é em relação ao preço de custo, você diga assim, ó, preço de custo corresponde a 100%. A preço de custo corresponde a 100%. Se fosse em relação ao preço de venda 100%, tá certo? Veja, ele está te dando um valor de venda, mas está relacionando ao preço de custo. Eu vou fazer dessa forma quando for assim. Custo, venda, venda, custo. Emerson, por que eu não tiro 10% direto desse aqui? Porque às vezes vai dar certo e às vezes não. Tá? Por quê? Porque esse preço é o preço de venda. Tá? Preço de venda eu chamo da letra V. Tá? E ele quer em relação aos preços de custo, que eu chamo de letra C. Em alguns livros você vai encontrar como PC e PV. Preço de compra, preço de venda. Eu chamo para facilitar de V para venda e C para compra. Vendeu por quanto? 19.800. Aí você escreve aqui. 19.800. O que ele teve aí? Na venda do primeiro, ele teve o que, pessoal? Um lucro. Então, se ele comprou por 100 e teve um lucro de 10, esse valor vai ser 110%. Por que eu não tiro de novo esse 10% em cima desse?
porque não é 10% com relação ao preço de venda, é com relação ao preço de custo. Então, fica preço de custo correspondente a 100%, preço de venda correspondente a 110%. Obviamente, você já está maceteado, este zero pode cortar com este, tá? Então, você vai ter 11C igual a 19.800 vezes 10. O 11 que estava do lado do C passa para o outro lado dividindo. Então, você tem 198.000 dividido por 11. Que vai dar 18.000. Então, quer dizer que no primeiro carro, ele comprou por 18.000 reais e vendeu por 19.800. Mas, amigo, você quer saber se você acertou? Tem como você saber se isso aqui está certo? Tem. Veja, primeiro teve um lucro de 10% em relação ao quê? O preço de custo. Quanto é 10% de 18.000? 1.800. 18.000 mais 1.800 vai dar 19.800. Então, está correto. Nessa ele teve um lucro, mas na outra ele teve o quê? Prejuízo. Então, como foi tudo em relação ao preço de custo, você vai continuar escrevendo. O preço de custo é 100%. Qual foi o valor que ele vendeu? 19.800. Como foi 10% de prejuízo em relação ao preço de custo, como era 100%, e é prejuízo, é 100 menos 10, que dá 90%. Este zero pode cortar com esse. Preço de custo vai ser igual a 19.800 vezes 10, não é assim? O produto dos meios é igual ao dos extremos. 9 vezes C, passa para o outro lado, o 9 vai dividindo. 198.000 dividido por 9. 22.000 reais. Então, vamos pensar o seguinte. Quanto foi o custo total que esse camarada teve? Esse carro aqui ele comprou por 22.000 reais. E o outro carro ele comprou por 18.000. Então, ao todo, ele teve um custo de 40.000 reais, certo? Ao todo, ele teve um custo de 40.000 reais. Mas quanto foi que ele vendeu? Cada um dos carros ele vendeu por 19.800 reais. A questão quer saber nas alternativas se ele teve lucro ou prejuízo. O que é que a gente tem que fazer então aí? Como cada carro ele vendeu por 19.800, basta fazer 19.800 vezes 2. 0, 0, 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 9, 18 e 1 dá 19, vai 1. 39.600 reais. Esse valor foi o valor de quê? Venda total. Eu comprei os dois carros por 40.000, tá certo? Eu comprei os dois carros por 40.000. Tá aqui, custo total, 40.000 reais. Só que eu vendi os dois carros por 39.600. Eu vendi por um preço menor do que eu comprei. Então, eu tive um prejuízo. Teve um prejuízo de R$400, alternativa letra B. Não foi lucro, nem prejuízo de 200. Foi um prejuízo de R$400, alternativa letra B. Ok? Beleza? Então, comprei dois carros por 40.000 ao todo e os vendi ao todo por 39.600. Logo, tive um prejuízo de R$400. Tranquilo? Beleza? Então, fechamos aqui a questão de número 4, uma questão envolvendo porcentagem. Questão 5, Seduc Piauí, professor de matemática do ano de 2009. Uma empresa de cosmético aplica 2/3 do seu capital a 5% ao mês e o restante a 54% ao ano. Decorrido 3 anos e 4 meses, recebe um total de R$1.044 de juros. O capital inicial é
Então, veja que você tem dois juros aí, tá certo? Eu vou chamar assim, ó, juros 1 mais juros 2 é igual a 1.044, total de juros. Quem vai ser os juros 1? Primeiro, o capital 1. Quem é o capital 1? 2/3 do capital, que eu não sei quanto é. Vezes a taxa. Quem é a taxa? 5%. Vou usar 5%. 5% é 0,05. Vezes o tempo. Quanto é o tempo? 3 anos e 4 meses. Eu vou passar tudo para mês. Um ano tem 12 meses. 3 anos tem 36 meses. 36 meses mais 4 meses, 40 meses. Mais, quem é o juros 2? É o capital 2. Como usou 2/3 do capital no primeiro momento, o restante, ó, o restante, se eu já gastei 2/3, o restante é quanto? 1/3. 1/3 do capital. 2/3 mais 1/3 dá igual ao todo, tá? Vezes, quanto é a taxa? 54% ao ano. Eu vou passar para mês. Quando eu dividir 54 por 12, 54 dividido por 12 vai dar 4,5% ao mês. Então, na hora de escrever ali, esse 4,5, eu vou escrever 0,045 vezes quantos meses? 40 meses, igual 1.044. O que a gente pode trabalhar aqui, pessoal? Olha só, presta atenção. Esse zero faz com que essa vírgula ande para cá. Então, fica 0,5 vezes 2, que dá 1. 1 vezes 4, 4. Então, aqui eu tenho 4C dividido por 3. Mais, e aqui? Este zero faz essa vírgula sair daqui e andar para cá. Então, fica 0,45 vezes 4, que vai dar 1,8. Então, 1,8C sobre 3, igual a 1.044. 4C mais 1,8C, veja que as frações têm denominadores iguais. Então, eu conservo o denominador e somo os numeradores. 4 mais 1,8, 5,8C, dividido por 3, igual a 1.044. Tá certo? Veja, a questão começou com juros 1 mais juros 2 igual ao total de juros. Por quê? Porque ele falou que ele dividiu o capital em duas partes. Cada parte vai gerar um juros. Então, eu tenho a primeira parte dos juros mais a segunda parte dos juros igual ao total de juros. O que eu fiz, então? Substituir no lugar de cada juros a fórmula capital vezes taxa vezes tempo. Ah, mas eu uso CIT sobre 100 ainda. Não tem problema, tá certo? A diferença é que eu estou usando ali o valor em porcentagem, eu estou trabalhando com ele já em decimal, tá certo? Feito o cálculo, estamos aqui, ó. Aqui é 3, esse 3 passa para lá multiplicando. Então, você vai ter 5,8C, tá? 5,8C igual. O 3 passou para o outro lado multiplicando, então ficou 1.044 vezes 3, que dá 3.132. O 5,8 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, então você vai ter 3.132 dividido por 5,8. Vai dar R$540. Alternativa correta, letra A. Tá certo? R$540, letra A. Mais uma vez, se você usa capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100, você colocaria 5 dividido por 100. 4,5 dividido por 100. No final das contas, ia dar a mesma coisa. Tá certo? Beleza? Fechamos a questão 5. Juros simples, uma questão interessante também, porque não é aquela bem básica, só jogar na fórmula. Não, teve uma somatória de juros, gerou um grande trabalho para nós. Tá certo? Principalmente aquele candidato que tem problema com o número decimal, que tem problema com a parte básica da matemática e se enrolar nessa questão aqui.
tá certo? Ia perder bastante tempo. Mas você que está nos assistindo, que está um pouco mais afiado, que está estudando com mais afinco, com certeza está bem tranquilo já com isso daqui, tá? Vamos então fechar nossa videoaula para a questão de número 6. Professor de Matemática 2009, SEDUC. Veja que é um nível que nós estamos elaborando essas questões aqui. No caso, coletamos, né, essas 6 questões, um nível bem interessante para você, para que você possa se preparar bem por alto realmente, tá? Se a soma dos 10 primeiros termos de uma progressão aritmética é 50 e a soma dos 20 primeiros termos também é 50, então a soma dos 30 primeiros termos é... Então vamos lá. Soma dos 10 primeiros é o A1 mais o A10, né? Vezes 10 dividido por 2. É assim, essa é a fórmula. Soma dos N termos de uma PA, progressão aritmética. A1 mais AN vezes N dividido por 2. Como são 10 termos, então aqui fica a soma dos 10. A1, que é o primeiro, mais A10, que é o 10º, vezes 10 termos dividido por 2. Tá certo? Só que ele falou, ó, se a soma dos 10 primeiros termos é 50, então eu posso trabalhar aqui com 50. No lugar soma dos 10 termos, eu vou pensar em 50, tá certo? Esse 2 aqui, ó, eu posso dividir, ó, 10 por 2 dá 5. Esse 5 está multiplicando, passa para cá dividindo. 50 dividido por 5 dá igual a 10. Portanto, nós temos que A1 mais A10 é igual a 10. Essa é uma das equações que a gente gerou. O 5 está multiplicando, passa para cá dividindo, 50 por 5, 10. Então, A1 mais A10 é igual a 10. Vamos lá, continuando. E a soma dos 20 primeiros termos. A soma dos 20 primeiros termos também é 50. Então, é o A1 mais o A20, né, pessoal? A1 mais o A20 vezes 20 dividido por 2. Quem é a soma dos 20 primeiros termos? Ele falou que também é 50. Logo, o que a gente pode fazer? 20 por 2 dá 10. O 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 50 dividido por 10 dá igual a 5. Então, eu tenho A1 mais A20 igual a 5. Tá? Então, a soma dos 30 primeiros termos. Para eu saber a soma dos 30 primeiros termos, eu tenho que saber quem é o primeiro termo, tá certo? Quem é o 30º termo, quem é a razão. Como é que eu vou trabalhar isso daí? Muito fácil, pessoal. Olha só. O que a gente pode fazer bem aqui, olha, por exemplo. Quem é o A1 mais A20? A1 mais A20 vai ser A1 mais. Quem é o A20? O A20 é o A1 mais 19R. Tá? A20 é igual ao A1 mais 19R. Então, fica A1 mais A1, 2A1 mais 19R igual a 5. Então, quer dizer que está todo mundo em função de A1 e de R. Da mesma forma, então, essa equação bem aqui vai ficar 2A1 mais 9R igual a 10. 2A1 mais 9R igual a 10. O que a gente percebeu? Tanto essa equação aqui, 2A1 mais 9R igual a 10, quanto essa outra, 2A1 mais 19R igual a 5, elas estão em função de quê? De R e de A1. Eu posso trabalhar com elas agora como se fosse um sistema de equações, para ficar bem fácil. 2A1 mais 9R igual a 10. 2A1 mais 9R igual a 10. Vamos ver a outra lá. Como é que nós temos aqui na outra? 2A1 mais 19R igual a 5. Eu posso já multiplicar por menos 1. E aí eu vou colocar lá como?
menos 2A1, menos 2A1, menos 19R igual a menos 5, por exemplo, tá certo? Igual a menos 5, não é isso que a gente pode trabalhar? Ó, menos 2A1, menos 19R igual a menos 5. Como é que vai ficar então? Agora nós vamos fazer aqui adição. Corta esse com esse. 9R com menos 19R vai dar menos 10R. 10 menos 5 vai dar 5. Quem vai ser a razão? Vai multiplicar por menos 1, vai ter que simplificar, vai dar menos 1 sobre 2. Então, a razão é igual a menos meio. Descobrir quanto é a razão, tá certo? Descobrir quanto é a razão. Vou tentar descobrir agora quanto vale o A1, tá certo? Quanto vale o A1. Então, a gente vai substituir em qualquer uma dessas equações para verificar. Bem, então continuando aqui, já que eu achei a razão, eu posso trabalhar com essa equação bem aqui, ó. 2A1 mais 9 vezes a razão igual a 10. Só que quem é a razão, pessoal, dessa progressão aritmética? É menos meio. Então, menos meio, tá? E aí, como é que fica? 2A1 menos 9 sobre 2 é igual a 10, tá? Passa esse 9 sobre 2 para o outro lado, e aí você tem 2A1 é igual a 10 mais 9 sobre 2, já que estava negativo. Então, fica 2A1 é igual a 10 vezes 2, 20, mais 9, 29 sobre 2. O 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, fica 29, 2 vezes 2 dá 4. Então, eu já sei quem é o A1, eu já sei quem é a razão. E o que ele quer saber, pessoal? Ele quer saber a soma dos 30 primeiros termos. Então, eu vou descobrir agora quem é a soma dos 30 primeiros termos. Então, vamos lá. Soma dos 30 primeiros termos é A1 mais A30 vezes 30 dividido por 2. Vamos lá então, observa o seguinte, o A1 eu já sei quem é, tá certo? O A1 a gente acabou de falar quem é. O A1, olha quem é, 29 sobre 4. Então vamos voltar para cá e já vamos escrever. 29 sobre 4 é o A1. Mas, quem é o A30, pessoal? Quem é o A30? Como é que a gente vai fazer aí para descobrir o A30? A30 é o A1 mais 29R. Quem é o A1? 29 sobre 4. E quem é a razão? A razão, acabamos de achar aqui, menos meio, né? Menos 1 sobre 2. Então, vai ficar vezes menos 1 sobre 2. O que vai acontecer, então? O A30 vai ser igual a 29 dividido por 4, mais com menos dá menos, 29 vezes 1, 29, e 1 vezes 2 dá 2. 29 quartos menos 29 sobre 2. Subtração de frações com denominadores diferentes. Tira o NMC de 4 e 2 é 4. 4 por 4 dá 1. Vezes 29, 29. Menos 4 por 2 dá 2. Vezes 29, 58. 29 menos 58 dividido por 4. Vai dar quanto? Menos 29 dividido por 4. Então, descobrimos aqui quanto é o valor do A30. Menos 29 sobre 4. Já sei quem é o A1. Acabei de descobrir agora quem é o A30. Menos 29 sobre 4. Então, a gente vai substituir lá agora no local. Menos 29 sobre 4. Menos 29 sobre 4. Esse mais, na verdade, vai ficar menos, porque mais com menos vai dar menos. Ó, A1, 29 sobre 4, mais
A N, quem é o AN? A30. Quem é o A30? Menos 29 sobre 4. Mais com menos dá menos. Pessoal, não precisa ser nenhum gênio para saber quanto dá o resultado aqui. Por quê? Já que esses valores são iguais, vai dar zero. Então, 0 multiplicado por 30 dá zero. Dividido por 2 vai dar zero. Logo, a soma dos 30 termos dessa progressão aritmética dá igual a zero. Então, resposta aí, zero, alternativa, letra E. Então, uma questão de progressão aritmética bem extensa, tá certo? Onde nós precisamos da fórmula da soma dos termos de uma PA finita, precisamos da fórmula do termo geral, tá certo? E por diversas vezes tivemos que usar até chegar no resultado final, né? Meus amigos, então fechamos a nossa videoaula, né? Essa nossa videoaula que nós trouxemos para você 6 questões da banca no CEP sobre matemática. Trouxemos também informações sobre o nosso curso completo, bem como a nossa mega revisão de véspera, evento presencial, que vai ser um sucesso total em Teresina na véspera da prova. E também trouxemos informação sobre o nosso pacote de maratona de legislação. Tá certo? A gente espera que você tenha gostado desse vídeo, tá certo? Continua comentando, continua sugerindo que mais vídeos como esse vão surgindo dentro das possibilidades. Mais uma vez, se ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita aqui no canto, se inscreve, deixa seu like aí, tá certo? Que a gente tá junto, observando dentro do possível seus comentários, tá certo? Até a próxima, fique com Deus, bons estudos, fé na missão. Fui!